coisa, sim, sim, e talvez, finalmente, Pepe, eu queria perguntar se você poderia, porque você revisou alguns desses mecanismos que foram desenvolvidos durante a cúpula dos tijolos deste ano, anunciados e, claro, discutidos longamente. Muitas pessoas tinham perguntas sobre seguros ou resseguros da BRICS Clear BRICS. Mas eu também queria fazer uma pergunta que está na minha mente, que tenho pensado muito e tenho certeza que está na mente de outros, que é a Rússia, China e Irã. Esses três países representam, pelo menos tanto em uma base ideológica quanto prática, o núcleo dessa mudança em direção a um mundo multipolar, e estou curioso para fazer a pergunta a você, Pepe, bem, porque é como isso aconteceu. E como isso vai impactar o crescimento geral dos tijolos, dado que, como você disse, especialmente na terceira parte de sua trilogia, há vários obstáculos, mas esses três países em particular também são os três maiores países alvos de nós, a guerra unipolar híbrida unipolar, eles são o motor aqui, mas eu queria perguntar, por que você acha que acredita nisso? Uau! Vamos precisar de algum tempo para lhe dar uma resposta adequada, porque isso implicaria um ensaio antropológico, sociológico, intercultural, geopolítico e geoeconômico muito aprofundado para respondê-lo corretamente. Na verdade, é a confluência de três estados civilizacionais que, na história recente, tiveram uma história recente extremamente turbulenta. O Irã, por exemplo, tem sido antagonizado sem parar pelo hegemon desde a Revolução Islâmica. A Rússia foi destruída por dentro nos anos 90, após o fim da Guerra Fria, e então levou apenas alguns anos sob Putin como presidente. Sua primeira presidência começou no ano 2000 para ser de volta à ação e para se reorganizar como uma sociedade e como um estado civilizacional também, e a China depois do século de humilhação depois de Deng Xiaoping conceituando como a China se desenvolveria até meados do século XXI. Ainda temos o que 25 anos pela frente. Não é de se admirar que esses três estados civilizacionais aprenderam com os contratempos. Eles olharam para a ordem internacional dos últimos 758 anos. Eles disseram não, não é só colocar em 2007 no Council de Segurança de Munique. Não concordam com isso. A China estava esperando até recentemente para dizer que não concorda com isso, e o Irã disse que não concorda com isso décadas antes. Então é natural que eles estejam convergindo em termos de não uma visão unificadora, mas eu diria uma visão de amplo espectro de como eles poderiam ser o catalisador listas de uma mudança substancial em termos da organização das relações internacionais. E então a Índia também. A Índia é muito complexa. Eles ainda não superaram seu trauma rádio. Há muitos políticos e econômicos. As elites na Índia ainda tem esse complexo de inferioridade em relação aos anglo-saxões, essencialmente, você sabe, mas ao mesmo tempo eles estão olhando ao redor do tabuleiro de xadrez como os outros três, e é por isso que voltamos à noção do bairro Primakov. Eles disseram, não, nós temos nosso papel a desempenhar, bem como um estado civilizacional e como uma das grandes potências deste século. E nosso futuro não é como uma subcolônia, mas como uma das grandes potências da Eurásia. Estamos na borda sul da Eurásia, mas também fazemos parte da Eurásia e estamos relativamente perto do leste asiático. Não importa como os americanos o descrevam com aquela noção indo-pacífica absolutamente estúpida sobre a qual ninguém na Ásia jamais fala, mas a Índia é
Fascinante e a maneira como colocamos isso nos leva a entender o panorama geral, né? Verdade, é absolutamente fascinante e me está sempre impressionado com Putin. Ele está aprendendo com Putin o tempo todo e está aprendendo em termos da Índia se tornar um grande jogador neste grande parceria da Eurásia, um conceito que, aliás, foi escrito pelo nosso amigo Kaganovem. 2018 Quando conversamos em 2018, ele estava radiante porque disse, isso acabou de ser aprovado pelo Conselho Supremo e lendo na tarefa de Putin. E ele aprova isso também. O idealizador dessa ideia de parceria da Grande Eurásia a define muito bem. São parceiros em toda a Eurásia, em todas as latitudes da Eurásia. É uma versão mais sofisticada da iniciativa, digamos, principalmente comercial, do Cinturão e Rota, as novas rotas da seda chinesas. É mais complexo do que isso porque inclui noção de parceria entre iguais e nações que se apoiam e se respeitam, o que é algo que vimos na grande mesa em Kazan. Você sabe que é por isso que essa grande mesa foi tão simbólica, porque era na prática essa noção de parceria da grande Eurásia. Claro, expandindo para a Afro-Eurásia por causa dos africanos na mesa e também para a América Latina. Não? Imagino que um dos discursos mais incisivos naquela mesa foi o do Maduro da Venezuela se colocando. Ele ficou muito impressionado com o que Maduro questionou na ONU na frente de Guterres. Guterres não sabia onde se esconder, na verdade, e isso foi muito, muito poderoso, muito bem entregue, medido, não foi um discurso ideológico de forma alguma, e especialmente considerando que a Venezuela havia sido vetada pelo Brasil para ser um dos parceiros dos BRICS. Este discurso foi ainda mais importante, porque você pode ver que os chineses, os indianos, os outros no Sul global e os russos entendem perfeitamente a posição da Venezuela e como outro daqueles países que estão na lista negra do FMI, que os BRICS gostariam de reformar por dentro, e eles sabem que este é um jogo perdido, isso nunca vai acontecer, entende? Então, todas essas contradições que eles criaram para um teatro fascinante, é claro, em Kazan, mas muito além, porque conceitualmente eles mostram que a noção dos BRICS de respeitar uns aos outros e tentar encontrar um equilíbrio entre diferentes perspectivas da Organização de Desenvolvimento Global de Instituições Internacionais, etc. é o que os chineses chamam de situação ganha-ganha e quando comparamos com você sabe o meu ressentimento à agressividade vinda do Ocidente coletivo como um todo o contraste para a maioria global é stark. Você sabe então em termos de poder suave e em termos de capturar a opinião pública tijolos tem tudo do seu lado e eles sabem que não podem o estragar isso. É muito, muito importante você sabe sim, de fato e por último, se você pudesse o apenas revisar para o público o que você chama de em seu artigo final você chamou de o norte os tijolos norte-sul S. Rota da seda sim, é um corredor internacional norte-sul DN1 o sinós. Porque as rotas da seda chinesas todos os seus corredores são mais ou menos horizontais não em paralelo cruzando a Eurásia de leste a oeste. Este é fascinante porque é literalmente norte-sul então. Você pode começar em São Petersburgo descer todo o caminho até o Porto Russo de Astrakhan no Cáspio atravessa o Cáspio. Chega à costa norte do Cáspio no lado iraniano, atravessa o Irã de norte a sul até o Golfo Pérsico e então vira a
Esquerda no Mar de Omã, no Mar Arábico, no Oceano Índico até Mumbai. É fascinante porque ele divide a Eurásia, então não há outro. E há derivações deste corredor, porque ele inclui o Cáucaso, bem como as posições da Ásia Central, a Turquia. Eventualmente, todos que estão no que está ao redor da trajetória principal do corredor podem lucrar com isso, então é uma cruz, vamos colocar de forma comparada às rotas da seda chinesas e você sabe, indo em todas as direções também. A ideia é absolutamente fascinante e o fato de que é como chamamos, multimodal, é chip rail e um mar. Desculpe, caminhões, ferrovias, navios, e atravessando um mar interno, o Mar Cáspio, que as possibilidades de exploração do Mar Cáspio são imensas. Temos 5 estados literais no Mar Cáspio, então você sabe que para o Ministério Turco e cá, por exemplo, 2 dos países da Ásia Central, este corredor é excelente, pois é uma ótima ideia também, o Cáucaso porque Azan também está no Cáspio, então do Cáspio, Baku pode ir para a Geórgia, ele pode ir para a Turquia, então a Turquia também tem interesse neste corredor e até mesmo os chineses, porque os chineses podem usar, por exemplo, o transporte multimodal através do Cáspio como um corredor extra para suas rotas da seda também e, obviamente, o Afeganistão, não se esqueça do Afeganistão, que é um caso em si fascinante. O Afeganistão vai lucrar não apenas com as rotas da seda chinesas, mas também com este corredor internacional norte-sul porque a Índia quer, eles estão construindo uma estrada, eles construíram, na verdade, uma estrada para a fronteira afegã, então, do porto de Chabahar, os produtos indianos podem pegar esta estrada para o Afeganistão e do Afeganistão eles vão para a Ásia Central. Também e até mesmo para o Paquistão se os indianos quiserem fazer negócios com o Paquistão. Via e não apostaria nisso, mas a possibilidade estará lá, você sabe, então. Essa interconexão de cartões de conectividade é absolutamente excelente e isso é algo que você vê que todos eles entendem, os iranianos entendem, os indianos entendem, os chineses entendem, os russos entendem, os outros, os parceiros são como nós, queremos fazer parte disso também, então é isso, é uma geoeconomia em bases ganha-ganha contra guerras eternas. Qual é a sua aposta? Bem, aposto que estou apostando em tijolos. Estou apostando no mundo multipolar, mas eu nunca subestimaria a insanidade de não podemos subestimá-los, mais cedo ou mais tarde, eles vão sair do controle e sabemos que todos nós sabemos disso, esperamos que não fique totalmente fora de controle, mas eles vão sair do controle, sim, e Pepe, talvez em um curto espaço de tempo, tivemos uma pergunta do público dessa pessoa perguntando sobre Robert Fitzo, que foi para a China com sua comitiva por uma semana, é uma parceria estratégica futura ou um plano B, já que a Ucrânia está terminando e o novo gabinete de Úrsula inclui um Ministério da Guerra, seus pensamentos exatamente, os únicos e isso. É algo que, eu tenho certeza que você viu, Dani e nosso público também. O que Lavrov disse hoje, que os europeus estão sendo forçados pelos americanos a embarcar em uma guerra suicida contra a Rússia, é um dos primeiros, se bem me lembro, esta é a primeira vez que Lavrov é tão direto, como dizer, como se fosse em uma frase. Isso é muito importante, porque esta é a maneira como o colocando e o Conselho de Segurança em Moscou lê a situação. Lavrov é o ministro das Relações Exteriores, ele é um diplomata, mas essas óticas vêm de cima e não apenas Putin Xi também. Vê isso e o Poitbu em China vê exatamente isso e desde o início. Eles se a Rússia cair, nós somos os próximos, isso não mudou e eles sabem perfeitamente bem que a única maneira que os americanos poderiam fazer algo sobre
Ucrânia é jogar os europeus no fogo, que é exatamente o que pode acontecer em breve. Sim, então, não estamos fora do Basquezou ainda em termos da Ucrânia, ou como estávamos discutindo antes, talvez a grande guerra na verdade seja Israel contra o eixo da resistência, mas a Ucrânia não está resolvida de forma alguma. Certo, bem, eu quero agradecer a todos que sintonizaram hoje e não deixem de conferir a série e trilogia de Pepe Escobar. Eu tenho o X-Post na descrição do vídeo. Eu também tenho o Telegram dele e a conta X dele também. Eu quero agradecer a todos os superchats que temos. Novo membro aqui, nós temos um superchat generoso aqui do nosso membro, bem-vindo, e outro aqui, e então uma repetição da NAA. Muito obrigado por todo o apoio. Antes de irmos, Pepe, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre em termos de onde as pessoas podem te encontrar? Bem, amanhã eu vou comprar uma garrafa fabulosa de Maru porque eu quero assistir The Big Risos. Aplausos. Show, meu bem, pelo menos eu acompanho algumas eleições americanas, incluindo ao vivo nos Estados Unidos. 2208, 2012. Eu estava lá em 2012. Eu estava em 2008 e eu estava em Miami 2012. Em Vegas foi fascinante, Deni, porque eu desci para o livro ou para os caras da casa de apostas no Hotel Ara e eles me deram o resultado exato das eleições horas antes de tudo. Você sabe, brilhante. Então amanhã é um grande show agora para todo o planeta. Sim, sabemos que aconteça o que acontecer, será absoluto Raul. Depois, mas você sabe, pelo menos teremos algum entretenimento. Sim, de fato, Pepe. Bem, todos antes de irem, por favor, cliquem no botão curtir, cliquem no botão inscrever-se, cliquem no sino de notificações. Vocês podem encontrar todos os lugares onde podem encontrar Pepe na descrição do vídeo, também os lugares onde vocês podem apoiar este trabalho, Patreon, Substack e muito mais. Muito obrigado a todos os caras do Rumble. Vocês podem se inscrever nos locais. Agora esse é um novo recurso, eu realmente não o desenvolvi, mas vocês podem me apoiar lá nos locais se vocês, RP, preferem essa opção. Sem mais delongas, a todos, provavelmente estarei de volta na quinta-feira, a menos que amanhã realmente valha a pena cobrir além do valor do entretenimento ou quinta-feira com o H.A. Francis e Elijah Magnier. Então uma grande conversa sobre o Oriente Médio, conversa sobre o Oeste da Ásia com correspondentes de guerra. Sem mais delongas.